Willard Frank Libby foi um físico-químico americano famoso por seu desenvolvimento da técnica de datação por carbono em 1949, um processo que revolucionou o modo de estudarmos achados arqueológicos. Libby passou a década de 1930 construindo contadores de gases sensíveis para medir a radioatividade natural e artificial fraca. Foi no período do seu mandato como professor na Universidade de Chicago que ele estimou que a concentração de radioatividade em seu estado estacionário de carbono 14 seria cerca de 14 desintegrações por minuto-grama. Em 1960, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química por esta descoberta. O carbono 14 é o isótopo radioativo do carbono, um elemento instável que está constantemente sendo formado naturalmente no ambiente. Também conhecido como radiocarbono, ele é frequentemente usado em método por datação de carbono para estimar a idade de amostras pré-históricas, como artefatos, fósseis humanos, plantas e animais. O uso dessa técnica tem um impacto profundo sobre a nossa sociedade moderna, um avanço revolucionário do século XX. Da compreensão arqueológica a outras ciências humanas. Uma oportunidade para nos conectar com o passado, uma compreensão de eventos que aconteceram há muito tempo. Ao longo das vidas dos seres vivos, plantas e formações geológicas, o carbono 14 é absorvido a partir do dióxido de carbono, CO2, um gás ácido e incolor de origem natural, como vulcões, fontes termais, liberado por rochas carbonatadas, por processos de intervenções humanas, como utilização de combustíveis fósseis e incêndios florestais. Na atmosfera superior, através dos efeitos dos nêutrons de raios cósmicos nos átomos de nitrogênio. Uma vez que o nitrogênio é bombardeado pelo nêutron, que invade seu núcleo, causa uma instabilidade. Por conseguinte, o nitrogênio emite um próton e decai, formando o carbono 14. O carbono 14 formado desse processo irá reagir com o oxigênio, formando o CO2, que por sua vez será incorporado pelas plantas através do processo de fotossíntese, que fará parte da cadeia alimentar. Quando vivos, a taxa de carbono 14 em nosso organismo ela diminui devido ao decaimento radioativo, mas ao mesmo tempo estamos repondo essa mesma quantidade através da nossa alimentação. A taxa de carbono nos organismos vivos é constante, aproximadamente 10 partes por bilhão. O processo nos seres vivos ocorre quando, ao morrerem, o processo de absorver o carbono é interrompido. Como consequência, o carbono radioativo assimilado continua a diminuir constantemente, a uma taxa determinada pela lei da decadência radioativa. O tempo de decaimento do carbono 14 é de meia-vida, 5.730 anos, com uma margem de erro para mais ou para menos de 40 anos. Ou seja, metade da quantidade de radioisótopo presente em uma determinada amostra sofrerá desintegração espontânea a cada 5.730 anos. Vale ressaltar que a meia-vida não depende de fatores como pressão, temperatura, estado físico ou químico. Como o carbono 14 decai a essa taxa constante, isso nos dá uma estimativa da data em que os seres vivos morreram, medindo a quantidade de seu radiocarbono residual. O decaimento radioativo é a emissão de energia na forma de radiação ionizante. Oh my God! O nível de radiação de carbono 14 em nosso corpo está dentro de uma quantidade aceitável. A radiação ionizante que é emitida pode incluir partículas alfa, beta e ou raios de gama. E os elementos que emitem este tipo de radiação são chamados de radionuclídeos.